Continuando, vamos para a nossa aula de número 6 do curso de Formação de Pastores 2.0. Vamos avançando aqui também para que possamos ter a visão do nosso próximo slide, práticas para promover a saúde mental e o equilíbrio emocional. Então veja, eu quero que você preste atenção nessa primeira palavra, práticas. Então essa daqui é uma aula que vai falar sobre práticas, ou seja, eu tenho que praticar. Praticar para quê? Para promover uma saúde mental e um equilíbrio emocional. Então essas práticas vai nos levar a atingir estes objetivos. Atingindo estes objetivos, a gente atinge o objetivo de Deus, que é cumprir o nosso propósito. Então veja, a primeira prática que eu tenho que, parece redundante que eu vou falar, que eu tenho que praticar, é a seguinte: criar um ambiente saudável de apoio e comunicação. Tem pessoas que, deixa eu até estender um pouquinho a tela aqui, porque isso aqui é muito sério que eu vou falar. Tem ambientes que eles estão incomunicáveis. Se você está passando por isso, pastor, pastora, você que almeja o ministério, seja em qualquer cargo dentro do ministério, e você está fazendo, principalmente na sua casa, um ambiente incomunicável, você está passando por um problema que ele tem que ser vencido hoje. Hoje não, ontem. Ele tem que ser vencido ontem, tá? Ou seja, por que ontem? Porque você já está atrasado. Você tem que vencer isso. O que consiste isso? Eu quero explicar para você ver a gravidade de você ter um ambiente que não é saudável, que não tem apoio e não tem comunicação. Veja, promova um ambiente de apoio, incentivo, comunicação saudável no ministério pastoral. O que acontece? Principalmente na sua casa, tá? Se você tem um lar que está incomunicável, o ambiente não está saudável, você não vai conseguir vencer as etapas. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, mesmo que você resista algum momento, mais cedo ou mais tarde, você não vai conseguir permanecer resistindo. Por que isso, reverendo? Me explica mais, eu quero Bíblia em relação a isso. Você quer Bíblia? Então tá bom. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que o diabo vai fugir de você? Como que o ambiente vai se tornar um ambiente saudável se você não está se submetendo a Deus? Ah, mas eu sou um servo e uma serva de Deus. Tá. Você é servo mesmo? Você mede o grau de serventia para com Deus só por causa que você está pregando uma palavra? É isso? Só porque você está subindo num púlpito? Ou porque você está evangelizando? Ah, mas reverendo, você está fazendo pouco caso disso? Não. Isso é muita coisa, isso é bom. Isso é maravilhoso, isso é evangelho, é o poder de Deus. É isso, reverendo, é isso. Mas saiba de uma coisa. Se você negligenciou a sua casa, diante de Deus você já está reprovado. O que é reprovado? Ele vai te lançar no inferno? Não. Não propriamente. Ou sim também. Vai depender, lógico. Mas não significa que você está rejeitado por Deus. Significa que você não tem aprovação naquele momento. Por quê? Porque o seu ambiente, ele tem que estar saudável. O seu lar é um refúgio. É um pedacinho do céu. Tem que ser um pedacinho do céu. O seu lar é um lugar de conforto. E quando você entra neste ambiente saudável, você tem conforto. Você tem forças naquele local. Você tem uma energia renovada. Consequentemente, você tem a aprovação de Deus para continuar a sua batalha e o diabo fugirá de você. O que é o diabo fugir de você? São os bloqueios, são as coisas que você tem dificuldade, que você vai começar a vencer. Isso aí também é o diabo.
Porque Deus te colocou numa posição de sacerdote, de rei. E tudo aquilo que fala o contrário que você está vivendo não é de Deus. Não significa que você está possesso, cheio de demônios, mas significa que há uma força maligna que quer te ver para baixo. Então veja que criar um ambiente saudável, neste exemplo que eu estou dando, eu estou me referindo a uma casa, ao nosso lar. Por que eu estou me referindo ao lar? Porque é o primeiro ambiente que tem que estar saudável. Porque se não estiver saudável lá, mas estiver saudável na igreja, quando você está fora do seu lar, está tudo errado. Começou pela sua casa, todos os ambientes, você tem que lutar para serem saudáveis também. Sabe quando um ambiente não é saudável também? Vou começar a ampliar essas coisas para você ver a gravidade disso. Quando você tem uma pessoa negativa, uma pessoa que está passando por grandes dificuldades na vida, e ela fica choramingando, fica lá falando dos seus fracassos, das suas derrotas, dos seus medos. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, ela desencoraja as outras também. Por quê? Porque ela mesma é uma fracassada. Que palavra dura, reverendo, mas é dura mesmo. É para você despertar de verdades. Você quer cafuné? Desbloqueio não é para isso. Desbloqueio é para você ter pancadas para acordar mesmo, para desbloquear. Esse tipo de gente, elas não vencem e elas desencorajam as outras vencerem. Por quê? Porque elas não têm capacidade para vencer. E elas transmitem para outras pessoas que elas também não terão, serão fracassadas como ela é fracassada. Um ambiente assim, ele não é saudável. Há quem diga até que ambientes assim são ambientes carregados. E é verdade. Não estou mistificando nada, não estou colocando doutrinas de outras religiões, não estou falando nada disso. Mas é carregado no sentido que não tem um ambiente saudável, que ele não é puro, que não há um poder de Deus ali, uma energia de Deus ali. E Jesus disse que nós temos que prestar atenção porque o reino de Deus é chegado a nós. Uma vez que o reino de Deus vem a nós, por isso devemos fazer esta oração que o Senhor Jesus disse, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus é indestrutível. Mas nenhum ambiente que não é saudável não está operando o reino de Deus. Consequentemente, você vê pessoas miseráveis, pessoas negativas, pessoas derrotadas e que transmitem como uma bactéria, como um contágio, elas vão contaminando outras pessoas. Esse ambiente se torna um ambiente doente. Se estiver assim no seu lar, você tem que tratar ontem. Porque ontem, eu já falei, porque você já está atrasado. Tratou no seu lar? Não. O meu lar, ele está num ambiente saudável. Mas lá na igreja não está. É irmão falando mal do irmão, é isso, falando disso, é disso, disso, disso. Com sabedoria de Deus, você vai tratar aquele ambiente também. Por quê? Porque tratando aquele ambiente ou qualquer ambiente, você tem refúgio, você tem energia, você tem força para conforto como um abrigo, Então você vai ter, consequentemente, pessoas positivas, pessoas que estão vencendo, pessoas que estão encorajando outras venceres, porque elas mesmas têm competência para vencer também, e aí então esse ambiente se torna saudável. Passando aqui adiante, praticar o autocuidado físico e emocional. Não é só ter um ambiente, como agora a gente já está vendo aqui, mas a gente tem que priorizar o cuidado físico e emocional, cuidando do seu corpo como o templo do Espírito Santo, que eu estou lendo aqui. Aí 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, são coisas valiosíssimas que você está aprendendo agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha só o que diz. Capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que está dizendo aqui.
que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, então eu tenho que cuidar. Então, praticar o autocuidado físico e emocional, como já estamos vendo, e agora vendo essa parte física, também vai te ajudar a se tornar um líder excepcional, né? Aqui tem até um homenzinho correndo, né? Praticando uma atividade física. Isso também é um tipo de cuidado físico, né? Tem pessoas que falam bem assim, olha, crente come que é uma beleza. Você já ouviu essa expressão? Mas muitos deles não estão praticando uma atividade física, não estão cuidando do seu corpo e eles estão se desgastando. O corpo físico, ele também afeta o emocional, né? Então, isso é fundamental. Olha o que você está aprendendo. Construir relacionamentos saudáveis e buscar apoio. Você já reparou que essa palavra apoio, ela está vindo de várias maneiras aqui para a gente aprender? Presta atenção nisso daqui. Isso daqui eu acho que vai desbloquear algo fundamental agora na sua mente. Se você aprender isso daqui, você tem que receber essa revelação agora. Revelação que eu falo, esse entendimento que se abre. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 24, diz que há amigos que é mais do que o irmão. Em outras palavras, estou simplificando aqui. Eles são mais chegados do que um próprio irmão. Se você tem amigos, né? Hoje em dia é tão difícil a gente fazer amizade, eu reconheço, mas não é impossível. Existem aquelas amizades que a gente carrega para a vida, né? E, no geral, ter amigos, né? Tem pessoas que elas se isolam tanto que elas não estão desfrutando de uma amizade, por exemplo. E amizade, às vezes, para alguns, é algo assim até como se fosse um pecado. Porque ele é uma pessoa crente, porque ele não se mistura, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Pois bem, o que acontece? Não necessariamente você vai fazer amizade com qualquer um. Isso também não é qualquer um que eu falo assim. Você deve pregar o evangelho para qualquer um, receber em no amor de Cristo qualquer um, mas não significa que você vai criar laços com aquela pessoa, né, que está completamente fora ali dos enquadros daquilo que nós conhecemos como uma vida cristã, digamos assim. Mas eu estou falando daquela amizade que você pode buscar dentro da igreja, fora da igreja, e que são amizades saudáveis, onde você começa a cultivar essa amizade. Você não precisa ser amigo de 300 pessoas. Se você tiver um amigo, 2 amigos, ou no caso das mulheres amigas e tal, e você vai experimentar, né? Tudo isso são coisas práticas para uma vida emocional saudável, para uma vida mental saudável. E você, então, conversando com aquela pessoa, naquela amizade, você tem liberdade de conversar, digamos que até mais assim, mais abertamente, e você acaba, neste momento, de liberar emoções, sentimentos que eles têm que ser liberados para oxigenar a sua mente, para deixar a sua mente saudável, que é o que nós estamos vendo, as práticas de coisas saudáveis, e a amizade é uma delas, né? Eu me lembro que muitas vezes eu saía um pouco estressado da igreja e eu reunia com alguns amigos, né? Da igreja também, mas poderia ser fora da igreja também, não tem problema, dependendo, né? Como eu falei, dependendo de como que nós vamos nos ajuntar, da certo tipo de pessoas, digamos assim. Não é discriminação, é apenas você caminhar com aqueles que têm uma visão parecida com a sua, né? E no momento que você estava dando risada, que você estava conversando, jogando conversa fora mesmo, conversando, você tem uma sensação de que você está trazendo um conforto para a sua mente, e ao final daquilo ali você vê que você sai até mais leve. Esse tipo de sentimento
geralmente só é liberado dessa forma. Não é bom que o homem viva só. Deus falou isso em relação a uma companheira, mas no geral também, não é bom que o homem viva só. Tem pastores que eles estão ficando doentes porque eles estão isolados. Ah, mas porque eu sou tímido, eu também sou tímido. Eu acho que a timidez, ela é uma coisa que ela deve ser vencida. Eu venci a timidez. Eu fui uma pessoa, antes de me converter, que eu quase nem falava. E hoje eu falo até demais. Então, por quê? Mas isso aí eu venci e eu ainda venço isso daí. Eu estou vencendo dia após dia. Só que eu já deixei essa árvore, essa semente frutificar de tal forma que ela já se tornou uma árvore robusta na minha vida que eu nem penso mais em vencer. Eu já venço isso todos os dias automaticamente. Você está precisando disso. Você está precisando pensar sobre isso. Então, construir, aliás, relacionamentos saudáveis e buscar apoio. É uma das melhores práticas para se conservar uma pessoa saudável também. Praticar o perdão e a reconciliação nem se fala. Eu acho que isso daqui é uma das coisas que as pessoas falam bastante, mas elas praticam pouco. Quando você menos pensa, você já está tomado por um sentimento religioso que camufla a falta de perdão. O que é um sentimento religioso que camufla as coisas na prática? O que seria isso? É aquele sentimento de que você é um crente, de que você é de Deus, que você está fazendo certo, que você está fazendo a obra de Deus. E este sentimento religioso, ele camufla algumas práticas que, na verdade, a gente não pratica. Como, por exemplo, tem muita gente que não consegue liberar o perdão, não consegue uma reconciliação. Por quê? Porque ela acha que ela já fez tudo. Que ela tem um sentimento de que ela está certo, e isso aí camufla a prática disso. Cultive uma atitude de perdão. Perdoar não significa que você vai andar abraçado com a pessoa. Não significa isso. Perdoar é um sentimento. É de dentro para fora. Isso é perdão. Só um minutinho. Perdão, viu? Me desculpe. Eu me lembro de uma reportagem em que uma mãe ela falou bem assim: olha, eu perdoo este rapaz que matou meu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela falava o seguinte: mas eu quero justiça. Eu quero vê-lo preso. Ou seja, ela perdoou, não significa que aquele crime vai ficar impune. Ela perdoou. Perdoar é um sentimento de dentro para fora. Você está, vou usar uma palavra bem feia aqui, tá? Porque essa palavra é para ficar na sua mente mesmo. Ela é feia só para ficar na sua mente. Se fosse usar uma palavra bonitinha, você ia esquecer. Você precisa vomitar aquela mágoa, vomitar, colocar para fora. Vomitar. Isso é perdoar. É tirar tudo aquilo que está te fazendo mal, que está te embrulhando o estômago. Então você vomitou aquilo ali. Isso é perdoar. Não significa que depois que você vomitar aquele sentimento ruim, que você vai ficar abraçado com a pessoa. Não é isso. Mas o sentimento já não está mais em você. Ela já está nas mãos de Deus. Então, isso daqui eu acho que não precisa nem bater muito nessa tecla. Chegando aqui às partes finais, para a gente ver quais são as práticas que vai te ajudar a vencer e ter uma vida saudável, mentalmente e emocionalmente. Estabelecer metas realistas e priorizar tarefas são essenciais. O que consiste nisso? Defina metas realistas. Olha, você sonhar que você foi chamado para o ministério, sonhar não. Você tem certeza
que você foi chamado para um ministério grande, que Deus te deu uma visão bonita e tal. Tudo bem, é uma coisa. Mas as metas é como um passo a passo. As metas, elas têm que ser realistas para aquele momento. Não significa que você não vai crescer. Pelo contrário, essas metas realistas, elas vão te levar cada vez mais próximo daquilo que Deus colocou no seu ministério. Você vai atingir o objetivo, que nem sempre também é sinônimo de uma coisa muito grande, mas é grande aos olhos de Deus. O importante é você cumprir, mas também pode ser uma coisa muito grande, porque Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer que pessoas como Reinhard Bonker, T.L. Osborne e outros pregadores, eles sejam inspiradores para que outros possam fazer as mesmas obras que eles fizeram. Se você pegar uma cruzada de Reinhard Bonker, você vai ver 2 milhões de pessoas. Então, isso é para você também. Mas e se não for 2 milhões, se for 100 pessoas, não importa. O importante é criar metas realistas para você atingir o propósito maior. Não é sinônimo, vou repetir, de uma cruzada com 2 milhões de pessoas, grandeza nesse sentido. Mas pode ser também, por que não? Deus quer ganhar almas. Pode ser 2 milhões, pode ser o dobro, pode ser 10 vezes mais, não importa. A grandeza está em você cumprir o seu ministério, prosseguir para o alvo. E como que eu vou fazer isso? Colocando metas realistas para aquele momento e escalando e avançando nessa questão. Por isso que essas metas realistas, elas ajudam bastante você, na prática, a fazer com que você tenha uma mente saudável, um ministério saudável. A referência bíblica, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, a gente já viu sobre essa passagem, né? Então eu vou passar esta. Para finalizar agora, isso daqui é para finalizar com chave de ouro. Eu gosto de falar essa palavra, com chave de ouro. Não é qualquer chave, é com chave de ouro. Isso aqui é para cair como uma luva no seu coração agora. Olha que bonito. Nutrir, isso aqui é o principal. Nutrir relacionamentos significativos com familiares e amigos. A gente já falou de amigos, já falou de ambiente, já falamos dessas questões. Dê importância aos relacionamentos com familiares e amigos íntimos, fortalecendo laços de apoio e amor. Vamos ler a referência bíblica e eu quero trazer aqui para você um ensinamento de chave de ouro. Referência bíblica, 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo, capítulo 5. Está aqui 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que essa pessoa fez? Negou a fé e é pior do que o infiel. Eu quero que você aprenda isso daqui. Olha só. Se você aprender isso daqui, você vai lembrar disso durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. Primeiro lugar é Deus. Aprenda isso daqui. Primeiro lugar, quem que é? Deus. Segundo lugar, sua família ou a obra de Deus? Se você parar para ler esse versículo, ali já tem a resposta. Aquele que não cuidar dos seus e da sua família é pior do que o descrente. Qual é a resposta aí? Cuidar dos seus e da sua família. Aprenda isso. Segundo, não é a obra de Deus, é a sua família. Você quem diz, não,
Eu não estou nem aí se ela separar ou se ele me separar de mim. O importante é fazer a obra. Ninguém vai me parar. Ninguém vai ir. Você não está fazendo obra. Você está negando. Você está sendo pior do que o infiel. Você está desclassificado para fazer a obra. E é a palavra quem está dizendo isso. Mas essa palavra é dura, mas é para ser dura mesmo. É para você nunca mais esquecer isso. Uma vez eu aprendi isso. Eu era jovenzinho, estava começando o ministério. O pastor falou para mim: ô irmão, eu vejo que você é muito esforçado. Sou. Estou querendo fazer a obra. Eu vejo que você... Opa! Só que você tem que parar para pensar uma coisa. Primeiro é Deus, segundo é a sua família, terceiro é a obra. Para mim fez todo sentido. Desde então eu nunca mais esqueci dessa regra. Isso é uma regra para você levar para a vida. Primeiro lugar é a sua família. Primeiro lugar. Se o seu casamento está sendo afetado, cuida do seu casamento. Se os seus filhos estão insatisfeitos, você está falhando em alguma coisa. Você está abandonando eles, você não tem tempo para eles. Mas porque a obra não deixa, não me dá tempo. Você está falhando. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para o seu casamento. Tenha tempo para si mesmo. E aí cuide da obra de Deus de forma saudável, que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Não é você trabalhando demais que vai alcançar alguma coisa. Pelo contrário, você pode tentar ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não vai adiantar nada. A regra é bíblica. Deus primeiro, família segundo, terceiro é a obra. Eu acho que não tem jeito melhor de finalizar essa parte prática do que com essa palavra. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.